A chuva batia forte contra as janelas do interrogatório quando Alessandro Vieira encostou as mãos na mesa fria de metal e fixou seus olhos nos dela. Valentina tremeu, não pelo frio da sala mal aquecida, mas pela intensidade daquele olhar que parecia atravessar sua alma. "Confie em mim", ele sussurrou, sua voz rouca quebrando o silêncio tenso. Ela queria acreditar. Deus, como queria! Mas como confiar no homem que tinha o poder de destruir sua vida com uma simples assinatura? Alessandro era conhecido como o promotor mais implacável da cidade. 20 anos de carreira, taxa de condenação de 98%, nenhum arrependimento. Suas regras eram claras: nunca se envolver emocionalmente, nunca duvidar das evidências, nunca olhar para trás. Mas então Valentina entrou em sua vida acorrentada, acusada de um crime hediondo, e algo nele se quebrou. Talvez fossem seus olhos castanhos, cheios de lágrimas que insistiam em proclamar inocência. Ou a forma como suas mãos tremiam ao segurar a caneta para assinar a declaração. Ele não sabia ao certo. Só sabia que pela primeira vez em 2 décadas, suas certezas começavam a rachar como porcelana antiga. 3 semanas antes, Alessandro estava em seu escritório revisando o caso que definiria sua carreira. Um homicídio brutal que chocara a cidade inteira. A vítima, Eduardo Mendes, empresário influente e filantropo respeitado. A acusada, Valentina Costa, uma professora de 28 anos sem antecedentes criminais. As evidências pareciam irrefutáveis. Suas digitais na arma do crime, registros de câmeras mostrando-a saindo do prédio da vítima na hora estimada da morte, mensagens de texto ameaçadoras em seu celular. Era um caso aberto e fechado. Pelo menos era o que Alessandro pensava, enquanto folheava os documentos sob a luz amarelada de sua luminária. Ele tinha visto centenas de casos assim. Pessoas comuns que, sob pressão ou circunstâncias extremas, cometiam o impensável. Não havia espaço para dúvidas em seu mundo. A lei era clara, as evidências falavam por si e sentimentos não tinham lugar na sala de audiências. Mas quando Valentina entrou pela primeira vez naquela sala de interrogatório, algo mudou. Não foi amor à primeira vista. Alessandro não acreditava nessas coisas. Foi algo mais perturbador. Dúvida. A forma como ela olhou para ele, não com o ódio ou desprezo que ele costumava ver nos acusados, mas com uma vulnerabilidade devastadora e um pedido silencioso por justiça. "Eu não fiz isso", ela disse, sua voz firme apesar das lágrimas. "Por favor. Preciso que alguém acredite em mim." Alessandro deveria ter ignorado, deveria ter seguido o protocolo, apresentado as evidências e deixado o sistema fazer seu trabalho. Mas não conseguiu. Pela primeira vez em 20 anos, começou a fazer perguntas que não deveria. Antes de continuar, se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. Agora vamos à história. Alessandro passou a noite em claro, revisando cada detalhe do caso. Algo não se encaixava, mas ele não conseguia definir exatamente o que. As evidências eram sólidas demais, perfeitas demais. Em seus anos de experiência, aprendera que a verdade raramente é tão organizada. Na manhã seguinte, voltou à delegacia e pediu para interrogar Valentina novamente. Seus colegas estranharam. Ele nunca fazia isso. Um interrogatório bastava. As evidências faziam o resto. Mas Alessandro precisava olhar nos olhos dela mais uma vez. Testar sua intuição crescente. "Me conte sobre sua relação com Eduardo Mendes", ele começou, mantendo o tom profissional apesar da inquietação em seu peito. Valentina respirou fundo. "Ele era amigo do meu pai. Quando papai morreu há 5 anos, Eduardo se ofereceu para ajudar com as dívidas que ficaram. Fui ingênua, achei que era bondade." Ela explicou como Eduardo gradualmente passou de benfeitor a assediador. As cobranças se tornaram ameaças veladas.
Os encontros para discutir pagamentos se transformaram em situações desconfortáveis. Quando finalmente consegui reunir coragem para denunciá-lo, ele riu. Disse que tinha amigos poderosos e que destruiria minha vida se eu ousasse falar qualquer coisa. Alessandro observou cada microexpressão, cada pausa, cada tremor em sua voz. 30 anos estudando comportamento humano lhe davam uma precisão quase cirúrgica para detectar mentiras. E tudo em Valentina gritava a verdade. As mensagens ameaçadoras no seu celular, ele disse, puxando o arquivo. Você realmente escreveu que ia fazer ele pagar? Escrevi, ela admitiu, sem desviar o olhar. Mas estava falando em denunciá-lo formalmente, processá-lo. Nunca pensei em machucá-lo fisicamente. Eu sou professora de crianças de 6 anos, Dr. Vieira. Ensino sobre bondade e resolução pacífica de conflitos. Como poderia tirar a vida de alguém? Naquele momento, algo fundamental mudou em Alessandro. Pela primeira vez, permitiu-se questionar não apenas o caso, mas todo o sistema que construíra sua carreira. E se as evidências pudessem ser manipuladas? E se sua busca implacável por condenações tivesse custado a liberdade de inocentes? Contra todas as suas regras, Alessandro começou a investigar por conta própria. Não contou aos colegas, não registrou oficialmente. Sabia que estava arriscando sua carreira, mas algo maior estava em jogo agora. A verdade e talvez a vida de uma mulher inocente. Começou pelas câmeras de segurança. A gravação que mostrava Valentina saindo do prédio parecia autêntica, mas Alessandro notou algo estranho. Um pequeno glitch na marcação de tempo, apenas 3 segundos. Para qualquer um, seria imperceptível, mas para alguém procurando, era uma pista. Contatou um especialista em forense digital discretamente, um velho amigo dos tempos de faculdade. Essa gravação foi editada, Marcos disse após horas de análise. Profissionalmente, quem fez isso sabia exatamente o que estava fazendo. Veja aqui. Interpolaram frames de outra data. A roupa dela está ligeiramente diferente se você ampliar o suficiente. O coração de Alessandro acelerou. Se as imagens foram manipuladas, o que mais poderia ter sido? Partiu para as digitais na arma. Visitou o laboratório forense pessoalmente, algo que raramente fazia. A técnica responsável, doutora Carla Santos, o conhecia há anos. Carla, preciso que seja completamente honesta comigo. Há algo estranho nessas digitais. Ela hesitou, claramente desconfortável. Alessandro, você nunca me perguntou isso antes. Ele segurou sua mão, quebrando outro protocolo pessoal. Por favor, preciso saber, Carla suspirou. As digitais são dela, sem dúvida. Mas há algo que me incomodou desde o início. A pressão e o ângulo sugerem que ela segurou a arma de forma muito específica, quase posada, como se alguém tivesse guiado sua mão. Não é conclusivo, mas em 20 anos nunca vi digitais tão perfeitas numa arma de crime. Cada descoberta era uma peça de um quebra-cabeça maior. Alessandro percebeu que estava lidando não com um crime passional, mas com uma armação elaborada. Mas quem teria recursos e motivação para fazer algo assim? E por que escolher Valentina? A resposta veio quando ele começou a investigar mais profundamente a vida de Eduardo Mendes. O empresário filantropo tinha um lado sombrio que poucos conheciam. Estava envolvido em esquemas de lavagem de dinheiro e Valentina não era sua única vítima de assédio e manipulação financeira. Alessandro sabia que estava cruzando uma linha perigosa quando pediu para visitar Valentina na prisão fora do horário oficial. Suas colegas já sussurravam pelos corredores. O promotor de gelo está derretendo, ouviu alguém comentar. Não se importou. Na sala de visitas, separados apenas por uma mesa estreita, ele pôs todas as cartas na mesa. Estou investigando por fora. Acredito que você foi incriminada. As lágrimas imediatas nos olhos de Valentina quase o desfizeram. Você...
Acredita em mim. Sua voz era um sussurro quebrado de esperança e incredulidade. Acredito, Alessandro disse. E ao pronunciar aquelas palavras, sentiu o peso de 20 anos de certezas absolutas desmoronando. Mas preciso da sua ajuda. Preciso que me conte tudo sobre Eduardo, cada detalhe, cada interação, mesmo as que parecem irrelevantes. Valentina falou por horas. Contou sobre outros credores de Eduardo que haviam desaparecido misteriosamente, sobre um sócio chamado Ricardo Alves, que estava em disputa feroz com ele, sobre documentos que Eduardo guardava em um cofre secretário. Ele se gabava de ter seguros de vida contra qualquer um que tentasse derrubá-lo. Eram dossiês com informações comprometedoras sobre pessoas importantes. Alessandro anotou cada palavra. Sua mente de promotor agora trabalhando a favor dela e não contra. Valentina, vou ser honesto. O que estou fazendo pode me custar minha carreira. Se descobrirem que estou investigando independentemente, posso ser acusado de má conduta. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. Mas não consigo parar. Não quando sei que você é inocente. Por que está fazendo isso? Ela perguntou genuinamente confusa. Você não me conhece. Somos estranhos. Alessandro pensou na resposta por um longo momento. Por que estava fazendo isso? Não era apenas sobre justiça, ele já havia deixado isso claro para si mesmo. Era sobre ela, sobre a forma como Valentina o fez questionar tudo que construiu, sobre como seus olhos o faziam querer ser um homem melhor. Por quê? Ele finalmente respondeu. Aprendi que seguir as regras cegamente pode me fazer cúmplice de injustiças. E por quê? Ele hesitou, vulnerável pela primeira vez. Porque você me fez lembrar por que escolhi essa profissão. Não para acumular condenações, mas para buscar a verdade. Naquela noite, Alessandro invadiu o escritório de Eduardo Mendes. Tecnicamente, sem mandado apropriado, qualquer evidência seria inadmissível. Mas ele precisava saber. O cofre de Eduardo estava exatamente onde Valentina disse que estaria. Atrás de um quadro falso na parede de seu escritório particular. Alessandro não era especialista em arrombamento, mas a adrenalina e determinação tornaram seus dedos mais hábeis. Quando finalmente abriu, encontrou um tesouro de evidências, dossiês sobre dezenas de pessoas, incluindo juízes, políticos e policiais. E, no fundo, um envelope com o nome de Valentina. Dentro havia tudo. Fotos dela tiradas sem seu conhecimento, gravações de conversas privadas, detalhes sobre sua rotina. E o mais perturbador, um plano detalhado de como incriminá-la pelo próprio assassinato de Eduardo. Em caso de minha morte suspeita, garantir que VC seja responsabilizada. Digitais já coletadas, vídeos preparados. Alessandro sentiu náusea. Eduardo Mendes havia planejado sua própria defesa post-mortem, prevendo que seus esquemas eventualmente levariam alguém a matá-lo. E escolheu Valentina como bode expiatório perfeito. Alguém que tinha motivo público, que havia ameaçado processá-lo. Alguém vulnerável. Mas se Eduardo planejou ser morto por outra pessoa e incriminar Valentina, quem realmente o matou? A resposta estava em outro arquivo. Ricardo Alves, seu sócio. Documentos mostravam que Ricardo descobrira que Eduardo planejava entregá-lo às autoridades em troca de imunidade em investigações federais. Alessandro sabia que tinha evidências suficientes, mas obtidas ilegalmente. Precisava de uma estratégia. Contatou um jornalista investigativo confiável e um advogado de defesa respeitado. Juntos, arquitetaram um plano para expor a verdade, sem comprometer legalmente o caso. O jornalista publicou uma matéria explosiva sobre os arquivos secretos de Eduardo, forçando uma investigação oficial. O advogado entrou com moção para reabrir o caso de Valentina, baseando-se nas novas informações públicas. Alessandro, oficialmente, se declarou em conflito de interesses e passou o caso para outro promotor.
mas não antes de entregar, anonimamente, todas as evidências que coletara. 2 semanas depois, Ricardo Alves foi preso. Confessou tudo quando confrontado com as evidências. Contrataram um hacker para manipular as câmeras e um técnico corrupto no laboratório para plantar as digitais de Valentina de forma que parecessem naturais. Eduardo tinha preparado o terreno, Ricardo apenas executou o plano que já estava pronto. Quando finalmente saiu da prisão, Valentina estava diferente, mais forte, mas com cicatrizes invisíveis que levariam tempo para sarar. Alessandro a esperava do lado de fora, não como promotor, mas como o homem que arriscou tudo por ela. Obrigada, foi tudo que ela conseguiu dizer antes de desabar em lágrimas. Eu prometi que você podia confiar em mim, ele disse gentilmente, envolvendo-a em um abraço. E aprendi que posso confiar em você também. Você me ensinou que a justiça verdadeira vale mais que qualquer carreira. 6 meses depois, Alessandro abriu seu próprio escritório de advocacia, dedicado a revisar casos de possíveis erros judiciários. Sua taxa de condenações de 98% tornara-se algo de que não se orgulhava mais, mas sim um lembrete do que nunca mais queria ser. Valentina voltou a dar aulas, mas também se tornou ativista por reforma do sistema judicial, usando sua história para ajudar outros injustamente acusados. Num domingo de primavera, caminhavam juntos no parque onde haviam marcado seu primeiro encontro oficial, não como promotor e acusada, mas como 2 pessoas que encontraram algo inesperado em meio ao caos. Você salvou minha vida, Valentina disse, entrelaçando seus dedos nos dele. Alessandro sorriu, aquele sorriso raro que ela aprendera a valorizar. Não, você salvou a minha. Me ensinou que estar certo nem sempre significa seguir as regras. Às vezes, significa quebrá-las pela pessoa e pela causa certa. Eles sabiam que o caminho não fora fácil e que desafios ainda viriam. Alessandro enfrentara críticas severas da comunidade jurídica por sua conduta não ortodoxa. Valentina ainda tinha pesadelos sobre as semanas na prisão, mas juntos haviam encontrado algo mais forte que medo ou dúvida. Propósito renovado e um amor construído sobre verdade e coragem. Sua história de injustiça superada e amor inesperado inspirou você? Se inscreva no canal agora e deixe nos comentários de onde você está assistindo. Queremos saber, você é do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique ou de outro lugar? Sua participação nos ajuda a criar mais histórias emocionantes como essa. E lembre-se, às vezes confiar quando tudo diz para duvidar é o ato mais corajoso de todos. Até a próxima história.